Eu fui levada da porta da escola que eu estudava pelo pai de uma amiguinha minha para casa dele, onde chegando lá ele ele fez comigo o que você está imaginando aí. Eu tinha 9 anos e essa escola que eu estudava na época ficava bem longe da minha casa. E funcionava assim: como meu pai ia do trabalho almoçar em casa, primeiro ele ia na escola, me buscava e a gente ia junto para casa. Esse pai dessa amiguinha minha, ele já tinha me visto várias vezes porque essa menina, ela era a minha melhor amiga ali na classe. Então, todas as vezes que o pai dela chegava para pegar ela na porta da escola, a gente estava conversando. E como meu pai vinha de longe para poder me pegar, eu sempre ficava uns 10 minutos a mais ali esperando meu pai. Eu ficava com o porteiro. Geralmente, quando meu pai chegava, praticamente todo mundo já tinha ido para casa. E aí, nesse dia, o pai dessa amiga minha chegou para poder pegar ela. A gente estava conversando e ele falou assim: quer carona? Eu lembro como se fosse ontem. O porteiro, ele me incentivou. Ele disse assim: vá, menina, vá. Quando teu pai chegar, eu diga a ele que o pai da tua amiga te levou. Então, eu com 9 anos, o porteiro adulto, que era o que ficava responsável por mim até o meu pai chegar, me incentivando, eu entrei no carro e fui. Toda feliz, toda inocente, ali com a minha amiga, fazendo farra. Quando a gente chegou na porta da casa dele, ele não guardou o carro. Ele falou assim: vou já entregar a menina para a mãe dela, no caso, a minha amiga, e a gente vai. Mas desce, vai ser rapidão. Deixa tua mochila aí, nem precisa trazer. Nisso eu desci do carro, eu entrei na casa com eles. Quando a gente entrou, a mãe dela, ela tava pra dentro, creio eu que na cozinha. Só que no que a gente chegou, ela veio, ela me cumprimentou, ela deu um beijo no marido dela, deu um beijo na minha amiga e voltou pra onde ela tava. E nisso, o pai da minha amiga, ele falou pra ela assim: fulana, vá pro quarto, guardar as suas coisas e trocar a sua roupa. E ela foi. E nesse tempinho que ele ficou comigo sozinho na sala, gente, foi poucos minutos. É claro que pra mim, que passei o que passei ali, é como se fosse horas, mas foi poucos minutos. Eu não sei como ele conseguiu fazer tão rápido, sabe? Primeiro ele me ameaçou. Ele falou assim: ó, o que eu vou fazer agora, se tu gritar, se tu chorar, se tu sonhar em contar pra alguém, eu vou atrás da tua mãe e eu faço 3 vezes pior. E aí ele tampou a minha boca e ele fez lá, e eu chorando, só que assim, sem sair som, e eu segurando, sabe, pra não chorar, pra não gritar. E gente, foi tão rápido que por pouco a minha amiga não pegava. Ela voltou, se despediu de mim, perguntou se estava acontecendo alguma coisa, porque eu estava esquisita. Ela também só tinha 9 anos, né, gente? Não tinha noção das coisas. Eu falei que não, que eu estava espirrando, sei lá. Eu lembro que eu inventei uma desculpa besta. Ele pegou na minha mão, me levou para o carro e ele foi da casa dele até a minha casa, me ameaçando. Que se alguém soubesse, ele ia fazer com a minha mãe, ele ia fazer não sei o que com o meu pai. Quando eu cheguei na porta da minha casa, que a minha mãe olhou pela janela, que ela viu que eu tava num carro que não era o do meu pai, ela já veio me receber com uma cara super brava. E ao invés dela notar que eu tava estranha, com cara de choro, com cara de dor, porque eu tava sentindo dor, ela já veio com 4 pedras na mão. Quem que é essa pessoa que te trouxe? E eu falei pra minha mãe assim: é o pai da minha amiga. E ela falou assim: e quem te mandou pegar carona com estranho? Sendo que nem o meu pai e nem a minha mãe nunca tinha me ensinado sobre isso, sabe? Nunca tinha me avisado. A minha mãe me deu uma peia, mais uma pisa. E quando meu pai chegou, nervoso por ter ido na escola à toa, porque eu não tava lá, o meu pai me deu outra surra. Então, se eu já tava com medo, né, de contar
pelas ameaças que o pai da minha amiga estava me fazendo, agora é que eu não tinha coragem mesmo. Eu cresci a vida inteira com esse trauma, eu nunca tive coragem de contar para os meus pais, eu nunca tive coragem de contar para uma amiga, eu nunca tive coragem de buscar terapia. Eu só fui contar para alguém quando eu me casei, sabe? Que eu confiei no meu esposo, que eu me abri com ele, de certa forma me fez bem. E hoje em dia que eu tô aqui contando para vocês, mas de uma forma anônima, né? Eu sou muito traumatizada, eu tenho trauma de carona, de estranhos, de escola, porque eu não superei. A minha filha, ela tem 13 anos, a escola dela deve ficar uns 2 quarteirões daqui e mesmo assim, todos os dias eu levo e busco ela na escola. Quando o sino toca pra ela sair, eu já tô lá, ó, há muito tempo, porque eu tenho muito medo. A minha vida, ela é uma luta constante, sabe? Dia após dia, eu luto pra tentar superar aquilo que aconteceu comigo. Eu tinha uma amiga que ela, tipo, assim, me amava. Ela, tipo, ai, Jó, porque, tipo, eu te admiro muito, velho. Tipo, eu amo seus conteúdos e tal. Tipo, mano, você é, tipo, uma inspo pra mim. Não, eu aumentei. Mas ela, tipo, me amava. No final, ela foi lá e pegou meu macho. Porque, no final das contas, a amiga que te coloca num pedestal, ela nada mais, nada menos que quer ser você. Não aquela amiga que te admira, assim, tipo, te admira, te ama, não. Estamos falando daquela amiga que baba seu ovo. E quando eu falo que ela queria ser eu não tô tipo, ai, nossa, porque tipo, sou a última bolacha do pacote. Não. É porque ela realmente queria ser eu, gente. E olha que eu sou pouca merda, hein? Só que eu nunca enxerguei com maus olhos essa babação de ovo, porque eu amava ela. Ela era tipo amiga boazinha. Hoje eu vejo que era sonsa. Ó, vamos lá. Eu namorava e essa minha amiga, ela era muito minha amiga mesmo. Eu amava ela. Essa som. E eu namorava na época. Beleza, corta pra parte que eu terminei. E a gente continuou se falando e tal. Aí, tipo, os dois estavam sem nada pra fazer, a gente ia lá e ficava. Só que nessas de ficâncias sazonais, a gente tava quase voltando. E, tipo, buquês de rosas pra lá, tipo, buquesaços, tipo, buquês grandes buquês de rosas. Ele me mandava, eu já tava tipo, ai, mano, tipo, tá, vou pensar se a gente volta. E aí eu já tava mais pra lá do que pra cá, já tava quase voltando com ele. Só que aí, meus amores, começou a acontecer coisas por detrás de mim. Pera, que ficou estranho. Por detrás de mim, não. Coisas que eu não tinha conhecimento. Eles começaram a ficar. Essa minha super amiga e o meu ex. Que era, tipo, ali, meu ficante já. Eu desci um nível ali e a gente tava quase voltando. Ele era quase meu namorado de novo. Ano novo, final de ano, cada um foi viajar com a sua turma, né? Porque a gente não tava namorando, a gente só tava ficando. Na virada, a otária aqui, fui lá e mandei uma mensagem pra ele. Vou ler pra ti aqui, vou ler aqui pra ti. Não vou ler não, fui ver a mensagem lá, menina, me deu uma vergonha alheia tamanha que eu não vou ler aqui pra ti não. Na verdade não foi nada demais, tipo assim, ai, obrigada por... Eu quase que falei o nome dele. Foi coisas do tipo, ai, feliz ano novo, sou muito grata por te ter na minha vida e tal, obrigada por esse ano. Infelizmente nossas vidas tomaram rumos diferentes, mas tipo, te amo. Só que antes dessa minha mensagem toda romântica, toda de texto, ele tinha mandado um feliz ano novo muito de canalhão. Por que eu sei que foi de canalha? Porque ele mandou assim, feliz ano novo, bebê. Esse bebê me pega, porque bebê é muito de tipo ficante. Bebê. Se eu te conheço, meu filho. E até aí, show de bolas. Passou. Aí passou o ano novo, a gente continuou conversando assim e tal. E aí, meus amores, chegou meio de janeiro, aniversário de quem? Da Best. Aí eu fui lá e mandei parabéns pra ela. Gente, me declarei, né? Tu era minha Best. Te amo pra sempre, tô contigo pra sempre. Até eu descobri que você é uma safada. Aí, não, presta atenção agora, presta atenção. Aí mandei feliz aniversário. Aí ela demorou um tempão pra me responder, e quando ela me respondeu assim, o Smart? Ai, Jó, perdão a demora, amiga, tipo, tô muito corrida aqui e tal, mas eu vou comemorar meu aniversário amanhã, e aí é pra você ir, viu, tipo, eu esqueci de mandar um convite, tipo, tal, mas porque, tipo, mano, juro, é pra você ir muito pela minha vida, juro por Deus, é pra você ir. Eu falei, a minha fã, tô brincando, a minha super best me deixou por última? Pra me chamar por último no aniversário? Aí eu mandei pra ela assim, quem vai? Aí ela, ai amiga, todo mundo. Aí o meu namorado vai? Zoando, que eu era bem da zoeira. Então tipo, eu mandei pra ela no sentido tipo, ai meu namorado, sabe assim, zoando? Porque a gente não tava namorando, mas eu tipo, ai meu namorado, entendeu? Que eu também não era fácil não, eu pintava e bordava. Aí ela mandou assim pra mim, ai que namorado, tá namorando amiga, me conta.
conta. Já vai pegando daí, já vai sentindo. Porque sonsa, gente. Quando é sonsa, não tem jeito. Ela era minha amiga, ela sabia que eu tava ficando com o fulano lá, meu ex. Entendeu? Todo mundo sabia, até porque eu não ficava com mais ninguém, que eu tinha preguiça de conhecer as pessoas, então eu só ficava com ele. Aí ela vem com esse papinho. Olha só. É só um coroque bem dado nessa cabeça gigantesca. Aí eu respondi pra ela, falei, amiga, esse aí da lista, que tava o nome dele lá. Aí ela respondeu assim, ó, assim. Olha, dona Jólia, eu não vou falar nada. Mais um pouco pra frente chegou o aniversário dele. E a gente continuando ficando, amor. Amor, numa ficância que só estava... Eu tava disso aqui, ó, de voltar. Eu tava assim. E detalhe, eu que não queria voltar, porque ele queria muito que a gente voltasse. Eu tava tipo, ai, não, por causa que tipo, a gente é muito diferente e tal. Beleza, chegou o aniversário dele, e aí tava todo mundo lá, e aí chegou eu. Chegou a primeira dama, né, amor, com meu belo presente na mão e tipo, andando, tipo, gente, chegou, a esposa dele chegou. Lá de baixo, que a esposa dele tá aqui. Gente, juro aqui pra ti, memórias que se eu pudesse eu apagava da minha mente. De tanta vergonha alheia que eu sinto desse dia, porque eu realmente tava tipo... Chegou, gente, a esposa dele, a gente tá, tipo, voltando, então... Todo mundo em volta, ela estava lá, assistindo a cena, e suspeito eu que os amigos dele também sabiam que ele estava ficando. Mas beleza. E aí cantou parabéns e todo mundo, com quem será? Com quem? Com quem será? Com a Jó. Com quem será que o fulano vai casar? E eu tipo, vai depender de quem? Ai, gente, para. Vai depender se a Jó vai querer, eu quero. E você precisava ver, menina, ela tava lá, tipo... Sorrateira! Mano, gente, quando é sonsa, é com força. Quando é sonsa, é sonsa. E eu e ele andando pela festa, tipo, casal. Ele nem fazia questão de, tipo, dar um chega pra lá em mim quando eu tava perto dela. Não! E, gente, coitada até dela. Porque que situação. Sabe? Nossa, se tava ruim pra mim, pra ela ali, amor, ela tava abaixo da bosta. Beleza, passou. Até aí, meu amor, tá tudo de boas. Entendeu? Porque eu não a sonsa também tava babando meu ovo o tempo todo, tudo normal por aqui. Gente, essa besta dos céus, ele, assim, você pensa num lobo em pele de cordeiro, mas do cordeirinho, do mais fofinho, do cordeiro, mas o mais obediente é ele, né? Um belo do lobão por baixo. Ó, nossa, não, calma. Assim, um belo do lobão, tipo um lobo. Gente, eu sou casada agora, viu? Eu amo meu marido. Ei. Beleza, passou. De boas. Aí, fevereiro, chegou o aniversário da minha melhor amiga real, tá? Minha melhor amiga. Fui com ele de casal. Claro, porque a gente tava quase voltando, volto a dizer. Repito, a gente tava quase voltando. E aí fui com ele, menina. Aí a gente tá lá, aí ele pega e fala assim, Jó, Mor, fica com meu celular aqui. Que eu vou lá jogar. Falei, daqui, amor, eu guardo isso aqui com todo carinho, pode ficar. Vai lá jogar? E aí fiquei com o celular dele. E aí eu comecei a mexer. Mas, gente, como que ele não quer nada? Eu não queria nada, porque eu não esperava nada de ruim dele. Nada. Se você falasse assim, Jó, botarias tuas mãos no fogo por este homem? Eu botava as duas. Eu mergulhava na fogueira por aquele homem. Gente, nossa senhora. Pra mim, ele era tipo um santo. Mas do fundo do meu coração, tô te falando. Comecei a mexer na mão. Aí a mãe da minha amiga pegou e falou assim, ó. Ei, Jó, quem procura o que não quer, acha o que não quer. Nem sei se é assim a frase. E eu assim, ó. Tia, ele! Não, ele não faz nada não, ele é apaixonado por mim, ele me ama, você acha que eu não acho nada aqui, tia, pode... Se eu caçar, eu não acho. Não tem nada aqui. Fui no Google Fotos, não achei nada, parti pro Zap. Só que, presta atenção, coitado de mim nesse dia, pensa. Eu fui no WhatsApp pra pesquisar o que ele falava de mim pros amigos. Tipo assim, eu na minha cabeçolas, eu achei que eu ia entrar no Zap e ele ia estar tipo assim, ai, eu amo a Ju. Que saudade da Júlia. Queria voltar com a Jó. Eu amo a Jó. Aí eu fui lá e pesquisei no smart dele o meu nome. Pesquisei Júlia. Menina... Quando eu pesquisei, apareceu lá logo uma conversa com a dita cuja. E daí eles estavam falando, tipo... Ela tava falando assim... ai, quando que você vai contar pra Jó? Sonhei que a Júlia sabe. Alguma coisa assim, alguma merda assim. E aí ele, tipo, não, ela nem desconfia. Tipo, mano, não. Quando eu li, sabe quando dá aquele gelo interno? Menina, gelei. Nossa, a alma subiu assim de um jeito, numa velocidade que eu nem sei. Eu paralisei. Morri por alguns segundos. E aí já precisa saber do que exatamente? E aí teve uma hora que ele pegou e falou assim, ai, porque esses dias ela até perguntou, mas zoando. Por quê? Que eu... Fui na casa
casa dele um dia, aleatório, e daí eu perguntei pra ele, ah, quem foi no ano novo? Vê como as peças vão se encaixando ao longo do decorrer. Aí ele falou assim, ah, foi fulano com a fulana, casal. Fulano com a fulana, outro casal. E a fulana, que era best. Eu falei, aí você ficou com a fulana, né? Falei zoando. Gente, que loucura. Sério, às vezes eu penso e falo, meu Deus, tantos sinais, né, a gente cega. Eu tenho certeza que nesse dia a alma dele pulou pra fora do corpo. Por quê? Porque era verdade, só que eu tava falando zoando. Falei, ó, de boas. E ele tipo, não, só que ele deve ter pensado nesse dia. Será que ela sabe? Devia ter trollado ele mais. E aí na conversa ele fala isso pra ela e tipo, ela nem desconfia, porque ela até falou que ela não faz ideia. E aí o que eu fiz? Falei, vou nas mídias. As mídias podem me entregar um conteúdo ali mais peneirado, né? Um pouquinho mais filtrado. Eu posso achar grandes ouros aqui. Entrei nas mídias e achei. Tinha lá um vídeo do ano novo, enquanto eu tava lá que nem um otário escrevendo um texto pra ele. Um vídeo deles dois, tipo, se abraçando, tipo, mó chamegão, cheirando cangote e tal. Aí, menina, quando eu vi tudo aquilo no aniversário da minha melhor amiga, fiz o meu show da Xuxa, né, e fui embora, tipo... Cara, não fale mais comigo. Aí ele veio atrás de... E, gente, aí já dá uma outra história pra um outro vídeo que aconteceu depois, viu? E ainda te digo mais. Depois, ainda fiquei com ele, continuei ficando com ele. Quase voltei de novo, porque quando é otário é assim, né? Quando é otário, volta. A coitada ficou sem eu de amiga, né? Que com certeza deve ter mais, porque eu também não sou a última bolacha do pacote. Ficou sem amiga, sem o macho, coitada. Ainda bem que eu não sou ela. Aí continuei ficando com ele e tal, que não sei o que, quase voltei, mas aí o karma, meu amor, o karma agiu rápido pro lado dele. Mas isso aí é pra um outro vídeo, uma outra coisa. Já te deixo aqui pra ti uma dica aí, um conselho. Você vê que uma amiga tá muito de... Sabe, eu tô falando de babação dos ovos. Cuidado, tá? Porque às vezes ela quer ser você. Ou às vezes ela só quer ser o macho mesmo. Tá bom? Um beijo pra ti. Bom, eu e minha sogra, a gente nunca se deu bem desde quando eu ainda namorava com meu marido. Ela sempre foi muito ciumenta e como eu não fazia as vontades dela, eu não ficava puxando o saco e muito menos ficava calada quando ela falava algumas coisas, a nossa relação de fato sempre foi muito complicada. Logo quando eu e meu marido a gente ficou noivo, ele queria que a gente morasse dentro da casa dela junto com ela, porque ela já era uma senhora, morava sozinha, os outros filhos, todo mundo tinha sua casa e tal. Só que eu bati o pé e falei pra ele que eu nunca, jamais, hipótese alguma, aceitaria morar com ela. Porque eu sabia que a relação não ia dar certo, que a relação ia ser complicada. E eu falei pra ele que se fosse pra morar com ela, eu não ia casar. Então a gente começou a procurar uma casa pra gente. E aí que o ódio da mulher aumentou mais ainda por mim. Porque ela começou a falar que eu tava afastando o filho dela, porque eu odiava ela tanto, porque eu queria deixar ela sozinha e tal. Enfim, esse tipo de coisa. Mas de fato eu nem ligava, eu tentava ignorar ao máximo todas as coisas que ela falava. Enfim, nós nos casamos e fomos morar na nossa casa. De início, ela vivia metida dentro da casa, gente. Metida, olha, o tempo todo ela queria estar metida dentro de casa. E queria estar dando piteco, dando isso, dando aquilo e tal. E eu sempre ali, batendo de frente com ela, mandava. Às vezes eu tinha que mandar ela embora da minha casa. E eu ainda ia brigar com meu marido, falando que eu tinha sido ignorante, que eu tinha expulsado ela da casa e tal. Às vezes ele vinha falar comigo e eu sempre falava pra ele que, como ela tinha agido, e ele acabava deixando pra lá. Enfim, até que eu acabei ficando grávida. E assim, a minha gravidez foi um inferno, porque aquela mulher, o que ela podia me perturbar a mente, ela perturbava. Fora que ela vivia falando para as pessoas que ela não sabia se o filho era do meu marido, né, se era do filho dela, porque provavelmente eu me metia com um monte de gente pela rua, porque eu era muito solta, meu marido me deixava muito solta, porque eu era muito independente e tal, e que com certeza o filho nem era dele. Ela vivia falando desse tipo de coisa. E eu perguntava pro meu marido o que ele achava, se ele pensava igual ela. Ele falava que ele não pensava, que ele sabia que era dele, que ele nunca desconfiou de mim, nem nada. Enfim, manteve, né? Beleza. Até que chegou o dia que meu filho nasceu, eu fui pra casa e tal, ela não queria visitar, e ela chegava perto e falava assim, esse menino não é meu neto, esse menino não é teu filho. Ela vivia falando coisas do tipo, até que eu proibi ela de ir na minha casa, eu falei que eu nem queria nunca mais, se possível, nem ver mais a cara dela. Porque o tanto que ela tava infernizando na minha vida não estava escrito. E que se fosse pra ela tratar mal o meu filho, que eu preferia ela longe. E de fato ela mal frequentava a minha casa. Mas ela vivia falando por aí que o menino não era neto dela. E eu ficava tipo, cara, não tô nem aí. Não me importa, eu só quero saber a opinião do meu marido. Se ele não desconfia de mim, se ele sabe como é que eu sou, se ele tem 100% de certeza da paternidade, então pra mim é só isso que importa. A opinião dela não importa. Enfim, o tempo foi passando, meu marido sempre um bom marido, sempre um bom pai.
Até quando meu filho tava com 1 ano, mais ou menos, de idade, um dia o meu marido disse que ia levar ele pra ela ver que ela tinha pedido, né, tal, que fazia muito tempo e tudo. E eu falei, ó, tudo bem, leva, mas fica de olho, não deixa sozinho, sabe que eu não confio na tua mãe e tal. Porque eu já tinha percebido que de uns meses pra cá ela tava querendo se aproximar, sabe? Ela tava querendo ficar mais perto do neto e tudo. Aí eu pensei, eu besta na minha cabeça, que de fato ela só queria se aproximar. E eu falei pra ele, tipo, olha, eu não quero ir, não vou pra casa dela, mas se você for, toma cuidado. Fica de olho, não deixa sozinho. Se acontecer qualquer coisa com meu filho, eu já sei quem eu vou culpar. E ele, não, pode deixar. E assim, o meu marido sempre foi um pai excelente, gente. Então eu tinha, sim, confiança nele. E aí ele foi. E aí, tá, passaram um dia pra lá, tal. Quando foi à noite, eles voltaram. Só que eu percebi que o meu filho, ele tava com um furinho, assim, no braço, sabe? Eu estranhei, perguntei pro meu marido o que tinha sido aquilo. E ele falou que não tinha visto, não tinha sido nada. Talvez tinha sido algum bichinho que tinha ferrado ele, né? Porque realmente era um furinho e tava meio vermelhinho. O meu filho, ele falava, assim, bem pouco, sabe? Ele mais sinalizava, tal, as palavras quase ele se formando. Então não dava exatamente pra perguntar pra ele o que tinha acontecido. Enfim, mas de fato, na hora eu acreditei que tivesse sido só algum bichinho que de repente tinha ferrado ele. Fiquei de olho, porque fiquei com medo dele ter alguma alergia ou coisa assim. Mas no outro dia já tava bem sequinho, então deixei pra lá. Até que passou alguns dias, o meu marido chegou em casa com um envelope na mão e tal. Eu nem perguntei o que era, porque às vezes ele chegava com esses envelopes em casa. Às vezes ele trazia do trabalho, então eu realmente nem me importei em perguntar o que é, porque eu pensei que fosse do trabalho. E aí ele foi pra dentro do quarto, tudo, beleza. Foi tomar banho e tal. E aí, enquanto ele tava tomando banho, eu entrei dentro do quarto pra trocar de roupa. Porque eu já tinha tomado banho, só que eu tava com uma roupa porque eu tinha ido no comércio. Aí eu entrei pra colocar um pijama. E nisso eu abri uma gaveta. E quando eu abri a gaveta, eu acabei abrindo... Eu não sei, gente, nem sei como é que foi as coisas pra vocês. Nem sei nem explicar. Mas por algum instinto eu acabei abrindo a gaveta dele ao invés da minha. E aí eu abri, na hora que eu abri eu vi o envelope, mas assim, eu percebi que era dele e fechei. E aí abri a minha e tal, coloquei o pijama, mas eu fiquei com aquele envelope na minha cabeça. Alguma coisa tava martelando na minha cabeça que eu tinha que olhar aquele envelope. Até que eu abri a gaveta dele de novo, peguei o envelope e abri. Quando eu abri, era um teste de DNA que tava lá, positivo, tal, não sei o que. Aí tava o nome do meu marido, o nome do meu filho e tudo positivo. Ele simplesmente tinha feito um teste de DNA no meu filho. E aí, quando eu vi aquilo, eu fui pra dentro do banheiro, assim, morrendo de raiva. Fui pra cima dele, perguntando o que era aquilo, o que se tratava aquilo e tal. E aí, depois de muita briga, porque a gente brigou muito até conseguir conversar sobre o que de fato tinha acontecido, ele foi me dizer que ele e a mãe dele tinham ido em uma clínica fazer um exame de DNA uns dias atrás, que aquele era o resultado. Eu fiquei assim, como é que é? Por que tu fez um exame de DNA no meu filho? E eu, de fato, eu não sei nem como é que eles conseguiram fazer esse exame, porque eu pensava que eu tinha que estar presente. Eu, como mãe, precisava autorizar, tinha que estar presente, alguma coisa assim, mas eles conseguiram fazer sem mim. E aí, gente, a mulher tanto enfiou na cabeça do meu marido, dizendo que o filho não era dele, que ele resolveu ir fazer o teste de DNA. Só que ele quebrou a cara porque o teste deu positivo. E de fato, o filho era dele, eu nunca tinha ficado com ninguém. Gente, a briga que rolou dentro de casa por conta disso. Peguei meu filho, peguei as minhas coisas, fui pra casa da minha mãe. Eu tava tão ofendida, tava com tanta raiva, eu tava com raiva dele, tava com raiva da minha sogra, porque ela ficava enfiando aquelas coisas na cabeça dele. E ele, como um burro, um fraco, acabou caindo nas ideias dela, né? Enfim. Só que depois disso, eu fiquei tão magoada com ele. E assim, de início eu pensava que eu ia só me chatear, que depois ia passar, eu ia voltar pra casa e ia ficar tudo bem. Mas de fato eu fiquei magoada, decepcionada com ele. E a partir desse dia eu não voltei mais pra casa. Já faz assim, na verdade, 2 semanas que eu estou aqui na casa da minha mãe. Eu não consigo perdoar ele. Ele vem aqui todos os dias, ele tenta conversar, pede desculpa, diz pra voltar pra casa e tal. A minha sogra, enfim, às vezes ela já tentou conversar comigo, mas eu não quero nem papo com ela, eu quero nem ver aquela velha na minha frente. Mas de fato, eu tô tão magoada, tão chateada que eu não sei qual vai ser o futuro do meu casamento. Eu sei que outras pessoas do meu lugar provavelmente terminariam, porque é de uma ofensa tão grande, mas eu ainda não consegui tomar essa decisão. Eu só sei que eu tô extremamente magoada e decepcionada com o meu marido. Eu sei que tem muita gente que não entende a minha história, que tem muita curiosidade em saber. Então vamos lá. Sim, eu adotei uma filha e eu me casei com ela. Quando a minha filha completou 7 anos de idade, eu voltei a trabalhar. Na época, eu era casada ainda com o pai dela, e quando eu voltei a trabalhar, eu precisei de uma pessoa para cuidar da minha filha na parte da tarde. Então eu comecei, a procurar alguém de confiança para poder ficar com a minha filha, até que uma senhorinha amiga da minha mãe, ela me indicou uma menina. Ela falou que essa menina morava no mesmo bairro que eu e que era somente essa menina e a avó, e elas passavam muita necessidade.
Então, por conta disso, o trabalho ajudaria muito elas. Ela disse também que essa menina era de muita confiança, então eu fui até a casa dessa menina para conhecer ela. Cheguei lá, falei para ela que uma pessoa, havia me indicado ela, e eu perguntei se ela tinha interesse em trabalhar de babá para mim. Como ela estudava à noite, então daria tranquilo, os horários iam bater certinho. E ela, com um sorrisão assim de orelha em orelha, ela aceitou na hora. Falei pra ela sobre o salário, ela disse que estava ótimo. Perguntei se ela poderia começar já no dia seguinte. E ela disse que ok, gente, no dia seguinte ela estava lá no horário certinho. A vizinha que morava do lado da minha casa, ela era minha vizinha assim há muitos e muitos anos. Então o que eu fiz? Eu pedi pra ela ficar de olho em qualquer novidade, se tivesse alguma novidade, pra ela poder entrar em contato comigo. E toda vez que eu chegava do trabalho, eu ia direto na casa dessa minha vizinha para perguntar para ela como que tinha sido, e ela sempre elogiava demais aquela menina. Beleza, passou um tempo e infelizmente a avó dessa menina faleceu. E ali ela se encontrou totalmente perdida, porque ela era literalmente sozinha. Ela não tinha mais ninguém no mundo. Foi então que eu senti de adotar essa menina, porque além da vida sofrida que ela tinha, pensa numa menina, gente, com uma educação e uma humildade, assim, sem fim. Conversei com o meu marido, ele aceitou, e então nós conversamos com ela, e eu nem preciso dizer o quanto ela ficou feliz. Fizemos tudo o que tinha para fazer e ela veio morar com a gente definitivamente. E assim, ela continuou olhando a minha filha normal, e eu continuei pagando para ela normal. Até que meses depois, eu descobri algumas coisas do meu marido que não me agradaram. E depois que eu descobri isso, a gente começou a brigar muito. Até que a gente viu que não estava assim mais dando certo, decidimos nos separar e ele foi embora de casa. E meses depois disso tudo, eu tô resumindo, tá, gente? Bastante. Meses depois disso tudo, essa menina que eu peguei pra adotar, ela chegou em mim e disse que precisava muito conversar comigo. E ali, com muito medo, ela me contou que ela gostava de mulheres. Então ali eu conversei muito com ela, abracei ela, falei pra ela que estava tudo bem. E assim seguimos a vida, até aí normalmente. Foi então que essa menina completou 18 anos, ela começou a trabalhar fora e ela me ajudava muito em casa. Mas assim, muito, muito mesmo. Eu já não fazia mais nada dentro de casa, porque toda vez que eu ia fazer alguma coisa, ela já tinha feito. E ela fazia assim tudo com tanto amor, sabe? Com tanta vontade, com tanta gratidão. E nem se fale do amor que ela tinha pela minha filha. Gente, o amor era assim fora do normal. Tanto que se alguém mexesse com a minha filha, ela sempre estaria lá para resolver. E isso foi chamando a minha atenção de um jeito diferente. Ela sempre me dava muitos presentes, buquês de flores, e ela falava que todos esses presentes, que o buquê era uma forma de ela expressar a gratidão dela. Até que um certo dia, eu cheguei em casa assim, revoltadíssima por uma situação que tinha acontecido no meu trabalho. Cheguei em casa e aquele dia assim eu desabei, comecei a chorar de tão mal que eu tava. E nesse dia, minha filha não estava em casa. Nisso, essa menina veio me consolar e ali ela me beijou. E eu vou falar pra vocês, eu amei. Eu não queria que aquele momento passasse. Parece assim que o mundo parou e só tinha eu e ela ali. De verdade, fazia muito tempo. Eu acho que eu nunca tinha sentido o que eu senti ali naquele momento. Então ela disse que ela estava gostando de mim de uma forma diferente como mulher e que para não misturar as coisas, para não acabar de um jeito ruim, que ela estava indo embora de casa. E ali eu pedi por favor para ela não ir, porque eu precisava muito dela. E desde então nós começamos a ficamos um tempo ali em off, até que a gente decidiu se assumir para todo mundo. A minha filha, ela não aceitou de momento, ela foi morar com o pai, na verdade ela mora com o pai até hoje, só que hoje ela ainda consegue conviver. Porém o resto da minha família não aceita de jeito nenhum, assim, por nada na vida eles aceitam. Mas não é uma coisa que me atinge. A única coisa que me atingiu muito durante esse tempo todo foi a minha filha, porque eu nunca imaginei minha filha ir morar com o pai. Só que, por outro lado, o que me conforta hoje é que, assim, o pai cuida muito bem. Muito bem. Ela tá muito bem cuidada com o pai. E, sem dúvidas, foi, sim, a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque eu sou completamente apaixonada pela vida que eu tenho ao lado dela.